Caro aluno, aqui iniciamos a nossa quarta aula e o assunto de hoje é trabalho e energia cinética. Nessa aula, faremos uso dos conceitos vistos nas nossas aulas anteriores. O plano da nossa aula é introduzir os conceitos de trabalho realizado por uma força, energia cinética e, por fim, enunciaremos o chamado teorema trabalho-energia cinética. Para definir o trabalho realizado por uma força, consideremos a seguinte situação mostrada na figura da transparência. Um corpo que se desloca com velocidade constante sob a ação de uma força F indicada no diagrama. Note que essa força, agindo sobre o corpo, é capaz de mudar a sua posição no tempo. Então dizemos que essa força tem a capacidade de realizar trabalho. E o trabalho produzido por essa força é definido em termos de um produto escalar, que o estudante já viu lá na primeira aula de vetores. Nesse caso, o trabalho realizado por essa força é o produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento. Agora, nesse diagrama mostrado na parte esquerda da figura, vemos o diagrama completo de todas as forças mostradas no nosso corpo. Então, além da força F, tem a força peso, a força normal e a força de atrito. A definição de trabalho realizado por uma força vale para qualquer uma dessas quatro forças. Entretanto, percebemos que a força peso e a força normal elas não têm a capacidade de mudar no tempo a posição desse corpo. Por essa razão, dizemos que o trabalho produzido por essas forças é nulo. Do ponto de vista matemático, podemos dizer também que a força normal e a força peso não realizam trabalho sobre o corpo porque são ortogonais ao vetor deslocamento. E lembremos que o produto escalar entre dois vetores que são ortogonais é sempre nulo. Já o trabalho realizado pela força horizontal F é um trabalho positivo, enquanto que o trabalho realizado pela força de atrito é um trabalho negativo. Considerando que esse corpo se move com velocidade constante, então, pela aula anterior, sabemos que a força resultante sobre esse corpo é nula. Então, o trabalho realizado pela força resultante sobre esse corpo deve ser nulo. Então, se o trabalho total deve ser nulo, então o trabalho da força F deve ser igual e contrário ao trabalho da força de atrito. Considerando que esse corpo tem uma massa m e tem uma velocidade v, então esse corpo tem um movimento. Podemos associar ao movimento desse corpo uma energia. E essa energia é chamada de energia cinética de um corpo. E a energia cinética de um corpo é definida como sendo o produto da massa do corpo multiplicado pelo quadrado da sua velocidade dividido por 2. Agora podemos estabelecer o chamado teorema trabalho-energia cinética. O teorema trabalho-energia cinética estabelece que o trabalho total ou o trabalho da força resultante sobre um corpo é igual à variação da energia cinética adquirida pelo corpo, conforme tem a relação matemática escrita aí. Trabalho total é energia cinética final do corpo menos energia cinética inicial, ou seja, o trabalho total é igual à variação da energia cinética de um corpo. Aplicações do teorema trabalho-energia cinética. O teorema trabalho-energia cinética é um teorema fundamental da mecânica. Ele é válido quando o corpo se move com velocidades constantes, conforme é o caso mostrado na figura, ou com velocidade variável, correspondendo assim a movimentos com aceleração nula, com aceleração constante ou mesmo com aceleração variável. Verifique aqui o teorema trabalho-energia cinética.
Note que, nesse caso, o nosso corpo se move com velocidade constante. Portanto, não há variação da energia cinética. Então, o trabalho total realizado sobre esse corpo deve ser nulo, uma vez que a força resultante é nula, conforme já havíamos dito. Encerramos a nossa aula deixando como exercício para o aluno o problema que consiste de uma máquina chamada máquina de ataúde, conforme mostrado aí na sua transparência. Faça o diagrama de forças, aplique a segunda lei de Newton e encontre a aceleração das massas. Considere que a massa M2 se desloca de uma altura h. Agora determine então o trabalho realizado pela força resultante em cada massa. Resolva esse problema, consulte seu professor e aguardamos você na nossa próxima aula.